Nós queremos saudar os amados irmãos e amigos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, no mês de maio nós tivemos uma série de mensagens falando sobre família. No mês de junho também tivemos mensagens preciosas falando ao nosso coração sobre oração. E no mês de julho nós teremos uma série de mensagens com o tema Crescer na graça e no conhecimento de Deus, servindo na igreja. Nós queremos convidar você a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo de número 22. Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo de número 22. Nos diz assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque
e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias, para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, joias de prata e joias de ouro, e vestimenta, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Então vamos trabalhar, queridos, essa preciosa palavra dentro do tema crescer na graça e no conhecimento de Deus, servindo na igreja. Como crescer na graça? O que é graça? Nós entendemos que graça é favor não merecido. Através dela somos salvos, nos relacionamos com o Criador. Através dessa graça nós somos convertidos, somos chamados, e o fruto dessa graça vem da bondade e do amor de Deus. A graça de Deus tira os nossos olhos das obras como meio salvífico, nos faz olhar para Cristo somente, mas as obras são necessárias e elas aparecem como fruto de gratidão a Deus. Então as obras são indispensáveis, porque um coração regenerado, ele tem prazer em fazer as boas obras. Então, como conhecer a Deus? Você conhece a Deus? Muitas pessoas falam a respeito de Deus, mas a pergunta é: quem é Deus? Segundo a confissão do Westminster, a pergunta número 7 nos diz que quem é Deus? Deus é Espírito em si e por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno. Ele é imutável, Ele é insondável, Ele é onipresente, infinito em poder e sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, clemência, longânimo, cheio de bondade e de verdade. Então é de suma importância nós entendermos que Deus, Ele é Espírito, Ele não é algo palpável que nós podemos tocar. Nos seus atributos, Ele não muda, nós mudamos de ideia, mas o nosso Deus, Ele é imutável, Ele é perfeito, Ele é insondável, ninguém consegue prescrutar. Ele é onisciente, Ele consegue saber o que tem no mais profundo do nosso ser. Fora o íntimo, somente Deus consegue prescrutar. Esse é o nosso Deus. Como crescer na graça e no conhecimento de Deus? Como servir na igreja?
se nós não conhecermos essa graça maravilhosa? Como servir na igreja se nós não conhecermos a Deus? Então se faz necessário o conhecimento de Deus, a graça de Deus, para que assim sendo, possamos servir na igreja. Então nós vamos compartilhar um pouco sobre a história de Moisés, esse homem que ele cresceu na graça, no conhecimento e serviu a igreja. Vou falar um pouco sobre a história do Egito. E naquele período, por conta do grande número de hebreus ali, Faraó ficou preocupado com a população dos hebreus e que de repente esse número poderia crescer muito e ter uma rebelião e eles serem sufocados, até, se possível, tomado o seu poder. Por isso, nesse decreto, ele resolveu que toda mulher hebreia que desse à luz, e se fosse filho, se fosse um menino, esse menino, as parteiras tinham, por autoridade de Faraó, elas poderiam matar esta criança. E as hebreias, na verdade, segundo as parteiras, os filhos nasciam muito rápido, eram partos saudáveis, e tinha casos que não dava tempo elas chegarem e o menino já tinha nascido. Foi o que aconteceu com Joquebede, a mãe de Moisés. E assim que o menino nasceu, ela resolveu esconder o menino. Só que ela não conseguiu esconder esse menino por muito tempo. Passaram-se 3 meses, não tinha como esconder. Então, Joquebede resolveu encontrar um cesto, reajuntar com betume, como se fizesse um pequeno barco. Ali dentro ela colocou o menino e colocou nas águas no Nilo, num lugar bem próximo aonde a filha de Faraó tomava banho. Já foi estratégico. E oraram a Deus. E aquele cesto com aquele menino foi descendo pelas águas. E quando foi passando ali nas proximidades onde a filha de Faraó tomava banho, elas ouviram barulho de um menino chorando, e as servas da filha de Faraó foram até a margem do rio e ali encontrou o cestinho com aquele menino. Então, ao ver aquela criança, ela levou aquela criança e resolveu criar aquele menino. Aquele menino foi criado como príncipe no palácio, um lugar muito nobre. E depois de um tempo, Moisés ouviu alguns burburinhos falando de que ele seria um filho, ele era um filho, na verdade, adotivo, e ele teve a curiosidade de procurar saber quem realmente era sua mãe, de verdade. Então ele descobriu que ele era filho de uma hebreia, Joquebede, e do seu pai, Anã. Então, ele já tinha uma inclinação para aquele povo, e ele se sensibilizou com o sofrimento daquele povo. E uma certa feita, Moisés viu um egípcio maltratando um hebreu, espancando um hebreu, e naquele momento ele observou, percebeu que não tinha ninguém ali olhando, e ele foi lá, e ele matou o egípcio e o sepultou. Mas para surpresa dele, tinha alguém vendo aquela cena ali, e matar um egípcio, a pena era de morte. E temendo a morte, então Moisés resolveu fugir. Moisés tinha aproximadamente nesse momento aí, nessa fase da sua vida, Moisés tinha 40 anos quando ele fugiu ali do Egito. Então Moisés atravessou todo aquele deserto, foi pelo deserto e chegou até Midian, ou seja, Moisés fez um percurso de 450 quilômetros aproximadamente a pé. O interessante, irmãos, é saber que em tudo isso,
tinha um plano de Deus. Moisés precisava crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, o cenário que Deus preparou para Moisés ali, para ele ter esse conhecimento, foi ir para o deserto. E eu fico imaginando uma pessoa que passou toda a sua vida no palácio, o que vai fazer no deserto. Deserto é muito complicado. No deserto você não tem o que você precisa, principalmente quando você tem as experiências da cidade, do reino ali. A alimentação provavelmente era outra, não é? Então faltou muita coisa, e durante aquele percurso, Moisés parou na casa de Jetro, não é? Jetro era da linhagem de Abraão com Quetura, e eu tenho certeza que ali, na residência de Jetro, Moisés aprendeu muita coisa, ele ouviu muitas histórias a respeito do pai da fé, aprendeu muita coisa ali, e ele casou com Zípora, a filha de Jetro, a filha mais velha de Jetro. E durante todo aquele período que ele passou ali no deserto, eu creio que Moisés amadureceu muito, conheceu muito a respeito do pai Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele ouviu falar muito do Senhor, Yahvé, o Criador de todas as coisas, não é? E ele amadureceu ali. O texto conta que em uma certa feita, Moisés estava pastoreando as ovelhas de Jetro, quando de repente ali, ele viu uma coisa estranha aos seus olhos, uma sarça que queimava, mas não se consumia, era uma coisa linda, e ele achou muito curioso aquilo ali, e ele foi se aproximando. Que cenário lindo! E ao aproximar-se, ele ouviu uma voz que o chamou: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde está pisando é terra santa. E eu creio que naquele momento Moisés se curvou ali, Deus já estava falando profundamente ao seu coração, e naquele momento Deus dá para Moisés uma missão de retornar para o Egito para tirar o seu povo do cativeiro. Interessante é que Deus preparou Moisés. Durante 40 anos ele estava numa escola sendo preparado ali para voltar. Naquela escola Moisés conheceu a Deus, não somente de ouvir falar, mas teve experiências profundas com Deus. Naquele momento, quando Moisés estava conversando com Deus, Moisés imaginou a potência que era ali o Egito, ele conhecia de perto, e como voltar ali um homem sozinho, para falar com Faraó, para tirar todo aquele povo, o que era que ele podia fazer? Ele se sentiu ali impotente para cumprir essa missão. Mas Deus perguntou para ele o que ele tinha na mão. Ele disse que tinha uma vara na mão, e Deus começou a trabalhar com ele, joga a vara no chão, a vara se transforma numa serpente, pega pela cauda, se transforma em vara novamente. Deus começou a encher o coração de Moisés e disse que ele não iria sozinho, que o Senhor estaria com ele. Meus irmãos, interessante é que essa experiência de Moisés, eu creio que aqueceu profundamente a sua vida. No deserto, nós aprendemos muita coisa com Deus. E eu sei que nós estamos passando por muitos desertos ultimamente. No deserto, Deus quer falar contigo, Deus quer falar comigo. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei de alguns desertos que eu passei e que eu experimentei também a mão de Deus. Porque Deus é imutável, Ele é eterno. O Deus que estava lá é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus de eternamente. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele é o nosso Deus e Ele se faz presente. E eu lembrei de uma experiência que eu posso compartilhar com os irmãos. Se faz necessário a gente buscar essa intimidade com Deus. Foi de muita relevância para a minha vida. Isso aconteceu no ano de 1983, quando eu morava ainda no povoado Cardoso e vindo aqui para Aracaju todos os dias estudar.
com muita dificuldade. Os meus pais não tinham condições financeiras, naquele tempo não tinha ônibus escolar. E nós saímos ali do povoado Cardoso e até o Quissamã para tomar um ônibus para vir aqui para Aracaju. Saímos de casa entre 4 e 4:30 da manhã, não é? E chegávamos em casa aproximadamente umas 15 horas. E eu lembro que era uma dificuldade, era um sofrimento. E meu pai disse: você precisa estudar, nós vamos fazer de tudo para você estudar, você não vai ficar aqui, você tem que estudar. E eu lembro que nas madrugadas eu via minha mãe juntando algumas moedas, de 5 centavos, de 10 centavos, de 50 centavos, e eu ouvia aquele barulhozinho lá, e dizia: isso aqui é para juntar o dinheiro, que ele tem que ir para Aracaju estudar amanhã. E eu vi o sofrimento, eu vi a dificuldade. Muitas vezes na hora da feira, eu via meu pai dizer: vamos diminuir a feira, porque senão ele não tem condições de estudar. Imagine você ouvir isso o tempo todo, e a dedicação dos seus pais. Era um período também muito difícil para mim, um período de muita timidez. Nesse ano, em 83, eu estudava no Presidente Vargas, aqui no bairro Siqueira Campos. Eu estava estudando a 7ª série. As outras matérias eu me saía bem, mas em matemática era uma negação. Eu me lembro que na primeira prova eu tirei 1,5, depois 2,5, depois 2, naquele sofrimento, queria recuperar. Tinha vergonha de questionar o professor sobre algumas dúvidas e procurar alguns colegas para estudar. E assim foi durante todo o ano. Eu sei que no final do ano, o professor disse: se você tirar 10, você não consegue passar, você está reprovado. Então, naquele momento, eu entrei em desespero, porque eu ficava lembrando, ouvindo a voz de minha mãe dizendo: 5 centavos, 10 centavos, junte ali, tem que estudar. Como é que eu vou chegar em casa para dizer que eu reprovei? O que é que eu vou fazer agora? E comecei a entrar em pranto, em desespero. E eu lembro que eu voltei para o ponto, peguei um monte de Quissamã, desci e fui andando para casa, durante o tempo todo pensando: o que é que eu vou dizer? E eu me lembro que quando eu já estava chegando em casa, eu vi minha mãe no alpendre de casa, e eu vi ela rindo, e eu reduzi os passos. Meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu digo? E quando eu me aproximei, ela disse: você passou. E eu não tive coragem de dizer que estava reprovado. Eu disse: amanhã eu vou saber. Mas imediatamente coloquei a minha pasta no canto e fui para a igreja. Fazer na igreja? Eu fui orar. Orar para quê? Eu fui pedir a Deus para passar. Cheguei na igreja aproximadamente umas 15 horas. Retornei para casa mais ou menos umas 19 horas, umas 7 horas. Passei o tempo todo ajoelhado. Só que eu começava a orar e não tinha coragem, porque eu sabia que Deus é justo. Como era que eu podia ser aprovado com a nota de 1,5? Disse: como é que Deus pode me passar se Ele é justo e eu não aprendi os assuntos, eu não aprendi a matéria? Ele não pode passar. Mas como é que eu vou falar com minha mãe que eu estou reprovado depois de tanto esforço? E eu comecei a chorar ali na igreja, no altar, clamei a Deus: Senhor, tenha misericórdia. Começava a orar, a oração ficava pela metade, porque eu não conseguia prosseguir, dor de cabeça, uma aflição. Mas quando estava se aproximando, já perto das 7 horas, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede, Ele nos ensina a orar. E naquele momento eu senti da parte de Deus, o Senhor falando comigo, que eu não podia ser aprovado, porque eu não tinha aprendido as matérias, mas eu podia fazer um voto a Deus. Eu digo: que voto? E Ele me disse que eu fizesse o voto da seguinte maneira: Senhor, todas essas matérias que eu não aprendi, eu vou estudar, eu vou aprender, para que eu passe com justiça. Se o Senhor me passar, eu vou aprender equações, regras de 3, e eu fui relacionando todos os assuntos que eu não estava aprendendo, coloquei diante de Deus e comecei a orar, e eu senti uma paz muito grande no meu coração, e eu fui para casa. Quando cheguei em casa, dormi, no outro dia cedo retornei para o colégio Presidente Vargas. E quando eu cheguei na escola, fui para o mesmo lugarzinho, tinha aquelas listas com os nomes, onde tinha aprovados e reprovados, e na mesma lista que tinha relação de reprovados, não estava o meu nome naquela lista.
Então, eu me dirigi diretamente à secretaria, fui falar com a secretária. Disse: moça, eu preciso ver as minhas notas de matemática. Ela disse: está lá. Eu disse: não está. Mas está lá, não está. Ela foi comigo, não estava. E eu retornei para a secretaria. E ela abriu ali o diário e disse: pegue um papel e anote. Olha aí suas notas. Quando ela abriu minhas notas de matemática, estava lá 9,5, 8,5, 7. Eu estava aprovado. Comecei a chorar. Ela disse: você está doente, está passando mal. Ela não sabia do que se tratava. E automaticamente eu saí dali procurando livros para cumprir os meus votos ao Senhor. Eu queria livros para estudar radiciação, equação, regra de três. Senhor, eu fiz um voto para que eu passe com justiça. Eu tenho que aprender isso. E eu preciso estudar. E eu cheguei em casa muito alegre, sabendo que Deus é justo e que Ele faz aquilo que a gente não pode fazer. Eu aprendi muito com isso, meus irmãos. Eu aprendi a clamar a Deus nas minhas impossibilidades. Mas nas minhas possibilidades eu luto, porque eu sei que Ele faz. E eu voltei para casa, do ponto do ônibus, correndo 5 quilômetros, para dizer à minha mãe que eu tinha passado. Eu saí ouvindo aqueles barulhos de moeda. E o mais interessante, para o meu lanche todos os dias, eu ganhava 10 centavos. 10 centavos era um picolé de uma sorveteria chamada Valadares. O rapaz já sabia que eu tinha 10 centavos para lanchar. Então, nós valorizamos muito isso, porque Deus me ensinou muito nesse deserto, que nós temos que honrar a Deus, temos que cumprir os nossos votos, porque Deus está conosco. Moisés passou uma temporada no deserto. Ele aprendeu muito da parte de Deus. Deus o capacitou para a sua missão. E ele volta, mas ele não volta sozinho. Ele conhecia o Deus que estava vindo com ele, que é um Deus onipotente, era um Deus que tinha todo o poder, era um Deus soberano. Ele não estava só. E ele volta ali para o Egito, e vocês sabem toda a história. Ele vai a Faraó diversas vezes, as pragas acontecem ali no Egito, mas Deus disse que aquilo era para fortalecer, servia de testemunho, de experiência para o povo de Deus, para que eles saíssem dali fortalecidos. Mas no deserto nós nos deparamos com algumas impossibilidades, e uma delas que eu lembro muito, fico pensando, é que quando Moisés estava saindo com aquele povo ali do Egito, que se depara com o Mar Vermelho, que impossibilidade. Mas Deus não conhecia Moisés de ouvir falar, ele conhecia a Deus de verdade. Tanto é que ele olha para o Senhor: Moisés, está preocupado com o quê? Foi eu que fiz o mar, eu fiz todas as coisas, levanta o teu cajado, Moisés. Ele levanta o cajado e o mar se abre, e as pessoas passam ali a pé enxuto. Meus irmãos, o nosso grande inimigo é a incredulidade. Nós falamos de um Deus de boca para fora, mas na praticidade nós não cremos como devemos crer. Oramos e quando a coisa acontece, nós ficamos assustados. Mas Deus cria desertos, assim como Ele criou para Moisés, para ter intimidade com você. Tanto é que eu creio que esse período de pandemia tem sido um grande deserto para muita gente. Muita gente vai sair desse vale, não da mesma maneira que entrou, mas com certeza sairão diferentes. Eu tenho certeza que Deus está tocando no coração de muitas pessoas. Deus está falando ao coração de muita gente. Está se apresentando como Deus que pode, um Deus que opera nos impossíveis. Então, crescer na graça é conhecer a Deus. No conhecimento, nós não estamos sozinhos. Temos um Deus que anda no meio da igreja. Ele cuida de nós. Como ele disse lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, que Ele anda no meio da igreja, cuidando do seu povo. Ele é o nosso Deus. Ele é um Deus presente. Ele ama você e Ele ama a mim. Nos desertos da vida, em vez de ficar murmurando, clame a Deus. Ele está bem perto de você. Seja sincero com Ele. E com certeza, Deus vai falar profundamente ao coração. Deus, Ele se relaciona. Ele diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Queridos, nós podemos ouvir Deus falando através das Escrituras no nosso coração. Experimente essa doce voz. Nas suas dificuldades, converse com Ele. Ele fala contigo.
É, eu fiquei muito feliz e eu comprei um livro, até compartilhei um pouco com o pastor Emanuel, o livro de John Way, que fala sobre a tentação. Pense num livro excelente, muito bom, para que você possa ler. E eu fiquei muito maravilhado, porque veja como Deus é bom, e Ele tem prazer de se relacionar com você e comigo. Eu ainda era membro da Igreja Presbiteriana 13 de Maio. Eu, uma certa feita, ouvi uma ministração lá, e essa ministração a pessoa falou sobre tentação e sobre provação. Eu saí perturbado, não entendi foi nada. Uma confusão na minha mente, meu Deus. E eu estava passando por tantos problemas na minha vida. Eu digo, Senhor, eu não sei se estou sendo tentado, se estou sendo provado. Se o inimigo está me jogando para lá, me jogando para cá, eu não sei do que se trata, eu não consigo reagir, eu não sei o que fazer. E eu preciso que o Senhor me ajude. Que aflição, eu não estou entendendo nada disso. E eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu sempre andava, e sempre ando até hoje, com lápis e papel no bolso. E eu vinha, nessa época eu morava só, morava numa vila, trabalhava no comércio, e eu me lembro que o Senhor falou comigo naquele dia. De uma maneira muito forte, Ele falou sobre tentação e provação, e eu sabia que Ele estava falando comigo, Ele estava iluminando a minha mente. Eu lembro que eu me sentei na calçada de uma escola unificado, ainda tinha unificado ali, na rua de Arauá, e o Senhor falou profundamente ao meu coração, quando Ele disse que, quando você está sendo provado, e eu anotando no papel, isso falando muito forte ao meu coração, você passa por problemas, você passa por sofrimentos, você passa por dificuldades, mas nasce dentro do seu coração um desejo muito forte de me buscar, de ir à igreja, de orar, de clamar a mim. Você sente sede de mim, porque o propósito da aprovação é atrair para a minha presença. Mas quando você está sendo tentado, você passa por tudo isso. Você passa por sofrimentos, você passa por dificuldades, você passa por aflições, mas você não tem vontade de ler a Bíblia, você não quer ir na igreja, você quer se distanciar dos irmãos, você não se aproxima deles, porque o propósito da tentação é arrancar você dos meus caminhos. E eu guardei isso no coração e comecei a me autoanalisar. Eu estou querendo buscar a Deus, queridos. Meus amados irmãos, nós estamos concluindo. Então, para que você possa servir na igreja, é necessário você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, não é? Sermos cheios da sua graça, para que possamos servirmos a Deus como instrumento precioso na igreja, dando daquilo que nós temos, daquilo que nós experimentamos, não contando a história de outras pessoas, mas passando daquilo que nós recebemos da parte de Deus. E entendemos que para isso, muitas vezes se faz necessário nós passarmos por alguns desertos, porque lá no deserto Deus fala conosco, né? Foi o que aconteceu com Moisés. Passou uma temporada no deserto e ali foi a sua escola, foi a sua preparação para que voltasse para o Egito depois de 40 anos e pudesse servir a igreja, aquela comunidade que estava ali, e como instrumento precioso e com mão forte, aquele povo saiu do Egito com destino a Canaã, uma terra que mana leite e mel. Então, se você estiver passando por algum deserto, glorifique e louve a Deus. Não murmure, mas pergunte para Deus o que Ele tem para você. Conheça, experimente desse grande amor. O deserto na vida do cristão é uma bênção, porque forja em cada um de nós o caráter de Cristo. Nesse momento nós vamos orar.